Olá, tudo bem? Danilo Agostinho. Você está no Registro de Imóveis na Prática e hoje a gente vai conversar com o Dr. Leonardo Romero, especialista aí em resolução de conflitos, alienação parental, direito de família. Quero agradecer, em primeiro lugar, o senhor estar aqui hoje. Eu que agradeço. E eu espero que você goste da conversa. Principalmente, eu vou pedir para você curtir o vídeo para que o algoritmo aí divulgue cada vez mais esse material. Se você não está inscrito, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. Então, roda a vinheta. Bom, doutor Leonardo, primeira coisa, eu quero agradecer mais uma vez o senhor estar aqui hoje, podendo conversar, a gente falar um pouquinho aí sobre essa parte de direito de família, que é uma coisa que, querendo ou não, afeta a vida do brasileiro em geral, mas principalmente acho que depois da Covid houve um aumento, né? Muito. Nossa, eu que quero agradecer, feliz de estar aqui com você. E realmente, a pandemia ela trouxe um panorama muito diferenciado para o Poder Judiciário e isso afetou diretamente a advocacia, né? Porque a gente teve que esperar entender o que estava acontecendo na humanidade para que daí o Poder Judiciário começasse a ser provocado e aí, em consequência, nós da advocacia também tivemos que dançar ali conforme a música, né? Acho que a pandemia foi um divisor de águas aí, em geral, né? Tanto acho que a Justiça de São Paulo já vinha, ao longo do tempo, se digitalizando. Sim. Porém, acho que aí teve uma necessidade de fazer essa mudança de forma drástica, né? Muito, né? Nós tivemos que nos adaptar ao atendimento virtual, mesmo depois ali da liberação dos escritórios poder atender de novo presencialmente, a população ficou muito receosa, né? Então, hoje o atendimento presencial nos escritórios, eles são mais restritos. Só vão aquelas pessoas realmente que têm casos muito grandes, que precisam de muita documentação. Eu, como direito de família, geralmente as pessoas querem vir aqui, né, expor o sentimento, realmente fazer a lavagem de roupa suja, então preferem que seja presencial. Mas eu tenho muitos atendimentos ainda online. As pessoas têm, por conta da praticidade, né, muito mais rápido. Então... eu acho que isso é uma... Até eu estava conversando esses dias atrás com uma colega e a gente chegou nesse ponto em comum, né, de que é uma necessidade da sociedade. Sim. A celeridade, eficiência, né, e cada vez que é uma coisa mais rápida e a digitalização acaba auxiliando em termos, mas ao mesmo tempo distancia um pouco também, fica uma coisa mais fria, né? Exatamente. As audiências ainda continuam, né? Tem uma briga aí do CNJ com o Poder Judiciário, ali com o TJ, de que tem que voltar presencial todas, mas eu acho que a gente também precisa entender a experiência de cada vara, de cada juiz, de cada advogado, porque às vezes nós vamos nos deslocar daqui. Por exemplo, nós estamos aqui em Jacareí agora, eu vou para uma audiência lá em Suzano ou até em São Paulo, eu chego, a outra parte não vai, ou algo acontece, aí é redesignada ou é cancelada. Às vezes é uma audiência, né, de conciliação que a gente já sabe que não tem acordo, mas nós precisamos estar lá, e eu, como especialista em resolução de conflitos, eu falo que a gente precisa dar uma valorização a este ato, mas a gente sabe que ainda a população da advocacia ainda precisa se desenvolver, o que dirá a população. Então, às vezes a gente chega lá só para ouvir, não tem acordo. E aí foram aí 3, 4 horas de antecedência para deslocamento, gastos, que poderia numa audiência online ter resolvido. Antes da gente continuar nessa questão do mundo jurídico, eu sempre faço uma pergunta inicial para quem eu estou conversando, era advogado desde criancinha? Essa era a profissão? Não, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu, desde criança, sempre tive certeza que eu queria ser da área da saúde. E aí eu tenho alguns primos que são, né? Eu tenho uma prima que é fonoaudióloga e aí ela se formou, eu ia com ela no consultório e eu falava, eu quero isso. Então eu tinha colocado na minha cabeça que eu seria ou fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. E aí depois eu fui entender mais qual era a área de atuação, fiquei em fisioterapia. Nesse meio tempo eu estava no ensino médio, que a gente falava colegial, né? E aí eu fazia um curso técnico de informática. Então, meu colegial era junto com o curso técnico. Meus pais queriam que eu continuasse na área da informática, porque na época ia ser a área que ia ganhar muito dinheiro e tudo mais, e eu tinha decidido que não. Então, eu vou para a área da saúde, bati o pé e falei, vou para a fisioterapia. Nesse meio tempo, no último semestre do terceiro ano, antes de se formar,
eu tive aula de direitos humanos na escola. E um dos trabalhos que a professora passou, ela dividiu temas e fez com que nós fizéssemos alguns trabalhos para apresentar. E eu fui entrevistar alguns advogados. O meu tema na época era direito trabalhista, e quando eu cheguei nos escritórios de advogados, amigos dos meus pais, e eu comecei a ver o trabalho, eu falei, caramba, eu acho que eu gosto disso daí. E aí eu fiz vários testes vocacionais, e dentre as áreas, direito. E aí eu fui ler, fui pesquisar, e eu não falei nada na minha casa. E aí eu prestei o vestibular, passei, cheguei e falei, ó, tô aprovado. Meu pai falou, fisioterapia mesmo? Eu falei, não, direito. Mas você nunca falou disso? Eu falei, não, mas eu vou fazer direito. E aí eu fui com medo de chegar e não ser, porque primeiro, segundo ano, a gente naquela época não tinha tantas matérias focadas mesmo, era muito filosofia, sociologia, né? Ciências políticas. E aí quando eu fui ter mesmo direito civil, direito penal ali do final do segundo ano para o terceiro, eu falei, caramba, agora se eu descobrir que não eu já estou mais de meio caminho andado. E no fim, realmente era. Mas aí o que eu fiz para me ajudar? Isso foi interessante. No primeiro ano da faculdade, eu já achei um estágio. Eu fiz o estágio não remunerado. Nossa, eu entrava às 9 horas da manhã, saía às 18. Mas era barriga no balcão, era processo físico. O advogado fazia eu atender o cliente junto com ele para eu entender como que era. E isso foi um divisor de águas. Isso realmente me trouxe a certeza de que eu queria continuar nisso. O direito, ele tem, na minha visão, esse um pouco esse diferencial, que você tem a inter-relação, né? Você tem a relação humana, que você tem que entender o que o seu cliente quer, e muitas das vezes você vai ter que dizer para ele que não vai dar para fazer aquilo. Exatamente. Porque ele vem com a certeza, né? Hoje, Google, ChatGPT, um monte de coisa, ele, não, eu já vi lá, o meu TikTok falou lá que dá para fazer. Então, acho que isso é uma coisa muito legal do direito, e ao mesmo tempo a necessidade de você estar se aprimorando o tempo todo. Legislação no Brasil é uma coisa que a cada hora sai uma nova. Exato. E a gente, quando você trabalha em área estadual, municipal, federal, aumenta ainda mais a sua carga de estudo, né? Exatamente. E aí isso já era, né? Isso sempre foi uma realidade do direito, mas com a pandemia isso piorou muito, né? Porque nós acordávamos com uma MP, uma medida provisória, e já dormíamos com outra. Então ficou muito complicado, né, a atuação. Mas é o que eu falo, na pandemia, um dos itens que mais ajudou a advocacia foi a resolução de conflitos, porque já era até uma nota que os tribunais soltavam de também não sabemos, resolvam os conflitos de vocês, entre vocês, porque nós também não vamos conseguir dar um parecer. Por exemplo, você que é da área imobiliária, eu estou com um inquilino que não paga o aluguel, eu vou entrar com despejo? No meio da pandemia, o cara vai para onde? Então, tinha que ter esse approach aqui, esse contato de realmente, calma, vamos resolver o que temos que resolver, vamos aparar as arestas e deixa passar para depois a gente ver o que realmente precisa ser visto mais aprofundado. Durante a graduação, né, são 5 anos, bom, nossa, é puxado. Principalmente se você trabalha o dia inteiro e vai fazer faculdade à noite, né? A realidade era essa. Tem matérias que a gente é mais próximo, tem matérias que a gente é mais distante. Das matérias do direito, qual é a matéria que ainda gera um pouco de, nossa, não quero, ou não gostaria ainda de atuar nessa área, ou não se vê atuando nessa área ainda? Eu sei que como advogado é um pouco complicado de falar que não vai atuar, mas assim, qual que é a matéria que tem menos afinidade? Vamos brincar dessa forma. Na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia me especializar em direito internacional, porque na época eu já trabalhava em multinacional, então já era do jurídico de multinacional, então usava inglês, espanhol e tudo mais. Eu falei, caramba, eu quero direito internacional. Eu só fui ter a matéria no 4º, 5º ano. Então a gente já passa por várias. Na faculdade eu me apaixonei por direito trabalhista. Mas quando eu me formei, passei na OAB e fui advogar no trabalhista, eu gosto da parte da consultoria, que era o que eu fazia dentro da empresa. Mas essa parte da audiência, montar a petição ou para reclamante, ou contestação da reclamada, isso ainda eu tenho um pouco de... não deixa para quem manja, realmente. Eu tenho uma opinião, e aí eu até falo assim, eu não advogo, não posso dizer que nunca vou advogar, até porque nunca é muito forte, né? Acho que é uma palavra pesada demais. Porém, eu acho que o advogado, ele deveria ser especialista, na minha opinião, sim. tá? Em que sentido?
da mesma forma que quando eu tô com uma dor no peito, teoricamente, parte do pressuposto de que eu vou atrás de um cardiologista, não de um fisioterapeuta, né? O advogado, eu acredito que deveria ser da mesma forma, até porque a justiça tem muitos meandros. E aí, se você procura, né, uma pessoa que não tem uma especialidade naquela área, pode ser que demore mais tempo para você conseguir aquilo que você pretende, né? Não sei se isso é mais ou menos o que o senhor pensa, ou é parecido, como que funciona? Eu acho que isso que você fala é muito importante. Eu acho até que para quem está começando, os jovens advogados e tudo mais que ficam perdidos no começo da carreira, isso é normal, todos ficamos. Eu passei por isso, eu não tenho ninguém na minha família que é advogado, então eu não vim de um escritório já montado. Eu tive que montar o meu escritório, fazer o meu nome. Então, quem sente na pele isso sabe como que é. Então, isso que eu falei do trabalhista, no começo da minha carreira, lógico, a gente começa também a virar um clínico geral, até para a gente também entender qual é a nossa afinidade, porque uma coisa é quando você tem a matéria na faculdade, você está só no conceitual, outra coisa é quando você vai para o dia a dia, que você está ali na prática até do Poder Judiciário. E aí, como eu me identifiquei muito com o direito de família já no começo do escritório, que eu nem pensava em fazer direito de família, mas foi o que mais foi surgindo, eu pensei isso. Eu falei, o que mais aparece para mim hoje é direito de família e eu preciso me tornar especialista. Então eu comecei a me especializar em direito de família. Eu estou indo para 12, quase 13 anos que eu só faço direito de família. Então, nesse meio tempo veio a reforma trabalhista. Então tem coisa que não dá mais tempo de nós nos atualizarmos para acompanhar tudo o que acontece. Nós estamos na iminência de uma reforma tributária, nós vamos ter a reforma do Código Civil de 2002. Então, se eu não tiver nichado, como a gente fala, eu tenho que estar o tempo inteiro me especializando nas atualizações. E aí você não tem tempo para advogar. Essa que é a verdade. Então, assim, puxando sardinha para o meu lado, obviamente, eu falo muito isso. Muitos civilistas batem no peito e falam que são familiaristas, mas eu falo que não são. Não é porque eu conheço o Código Civil e eu sei lidar com a legislação do direito de família que está lá dentro que eu sou familiarista, porque existem decisões, portarias, normativas, entendimentos específicos do direito de família que o civilista que não está incorporado nessa matéria não sabe. Então, eu acho que dentro do nicho existem outros nichos, e isso é muito importante. Como o próprio, vamos puxar o trabalhista novamente. Tanto é que nós temos dentro do trabalhista o advogado que é só reclamante e o advogado que é só reclamada. Dentro do tributário, todo mundo só faz empresa. Não necessariamente, existem nichos dentro do tributário, dentro do empresarial. Então, eu acho que precisa ter essa afinidade com aquela área para que você consiga realmente se tornar um especialista. Não que nós saibamos tudo, mas a gente fica mais fácil, né? É que eu acho que assim, ó, tem certas matérias que, querendo ou não, exemplo, vamos pegar uma matéria que é prática, que hoje ela cada vez mais está emmendrada nas outras matérias, que é constitucional. Sim. Hoje você tem que dominar o direito constitucional para você saber como mudar talvez o entendimento de um tribunal superior, você criar uma tese numa eventual defesa ali no STF, e é uma coisa que, uma mudança de interpretação do texto, né, que isso é uma coisa complicada, eu acho, para quem não atua ou para quem não é da área do direito, entender. Muitas vezes o STF faz uma mudança de interpretação, que foi o caso da inconstitucionalidade da união estável. Sim. Da equiparação. Dizer, não, gente, olha, se é equivalente a casamento, não pode ter essa diferença na hora de partilhar os bens. Mas aí foi uma interpretação, foi uma mudança de entendimento que vinha, e aí vem aquilo que fala, e aí, o que a gente faz com o que estava em andamento, com o que vai entrar, e isso na cabeça das pessoas é um pouco complicado, né? E se você não se especializa aí... Tanto é que você pegando esse ponto, a separação judicial já não é mais utilizada, vamos dizer assim, há muito tempo, a partir do momento que já entrou o divórcio. E nós temos o STJ e STF se manifestando sobre isso recentemente. Sim. E aí cria uma confusão na cabeça da pessoa, de falar, mas espera aí, mas já não fala sobre isso. Não, mas calma, não se fala mais, mas não caiu a legislação, o artigo está lá no código. Então, existe a separação judicial. Então, os tribunais precisam se manifestar, porque existem casos e casos. Então, você é da área imobiliária, o advogado que é especialista em imobiliário, não necessariamente ele faz condominial. Sim.
e vice-versa. Então, por isso que tem muitas áreas do direito, e eu falo muito isso. As pessoas falam, nossa, hoje, né, até saiu uma matéria recente falando que no Brasil se formam uma França de bacharéis em direito. Está saturado? Tá. O mercado está saturado? Está. Mas eu acho que isso está para todas as áreas. Mas não tem que ter medo de concorrência. Eu acredito muito nisso, porque são tantas áreas dentro de outras áreas que tem lugar para todo mundo. Eu acho que sem concorrência também acaba tornando profissionais que não querem também acomodados. Para que eu vou ficar estudando, vou ficar me especializando se só tem eu? Sim. Então, as pessoas só vão me procurar, né? Exatamente. Eu acho que isso é algo negativo também. Sim. Qual foi o fator determinante dentro da área do direito de família ali que levou a fazer esse approach ali para a resolução de conflitos e principalmente na questão da alienação parental? Cara, excelente pergunta isso. Porque o direito de família, na minha opinião, tá? Eu falo que nós, advogados familiaristas, nós lidamos muito mais com comportamento humano do que legislação. Então, tanto é que tem clientes que eu atendo que eu falo, olha, eu não tenho nada para fazer no seu processo. O processo está parado num ponto que ele tem que estar parado, porque não tem mais o que fazer. Você quer que eu peticione para falar, olha, eu fui buscar minha filha e a mãe não me olhou na cara. Tá, e o juiz vai se manifestar disso para quê? O Ministério Público vai dar um parecer para falar, olha, mãe, olhe para a cara do pai da sua filha. Isso é comportamento. Então, eu comecei a perceber que, cara, eu vou falar para você, eu vou chutar um número muito alto, mas eu vou dizer para você que 95% dos processos familiaristas é por conta de comportamento. Do casal. Do casal e da família como um todo, Sim. né? Porque, por exemplo, quando você puxa o assunto da alienação parental, aí nós vamos para avós, tios, né, padrasto, madrastas e tudo mais. Agora, essas relações socioafetivas, né, reconhecidas. Então, é literalmente comportamento. E aí, quando eu falo comportamento, geralmente as pessoas linkam com vingança. Tipo, tá se divorciando, agora um vai querer se vingar do outro. Não é. Quando eu falo de comportamento, são expectativas frustradas que um não conhece do outro. São coisas simples. Vários divórcios que eu faço, que eu escuto da outra parte, que eu só queria que eu fosse notada mais. Eu só queria que me ouvisse mais. A impressão eu não queria me divorciar. É uma sessão de desabafo para ver se tem uma resolução ali. A grande maioria. Então, você vê que a relação se desgastou no tempo por falta de comunicação, ou por comunicação excessiva, por comunicação violenta. Então, por não ter a escuta ativa, que é o que a gente trabalha muito na resolução do conflito. Por quê? Porque, eu sempre falo isso, quem é casado, quem namora, quem tem uma relação, a gente sempre desconta a nossa raiva, o nosso estresse, nosso nervosismo, a nossa frustração, chateação, naquele que é mais próximo. Só que isso desgasta o outro. Sim. Então isso, quando a gente vai ver, parou lá no Poder Judiciário por algo que não foi resolvido aqui. Por isso que eu fui me especializar nisso, de não que eu faça reconciliação. As pessoas também confundem. Você é mediador de conflitos, então você vai reconciliar. Vários clientes chegam aqui e falam para mim, doutor, eu vim aqui fazer meu divórcio porque o senhor foi indicado, mas eu não quero reconciliação. Eu falo, ok. Como eu também ouço, olha, eu preciso de um advogado que não seja bonzinho. Aí eu falo, mas o que é o bonzinho? Não, porque todo mundo fala que você trabalha com mediação, com resolução. Eu falo, então, mas espera aí. Bonzinho é uma coisa, bobo é outra. Então, o que é bonzinho para você? Eu não sou um advogado que bate na mesa, que grito, que falo mais alto. Eu acho que a gente pode ter uma comunicação de igual. Até porque partimos da premissa que eu não sou seu rival. Sim. Você é advogado da outra parte, eu sou advogado dessa parte. E nós estamos aqui representando interesses diferentes. Ou, às vezes, até iguais, mas ditos de forma diferentes. Eu não tenho nada contra você, nem você. Da porta para fora da audiência ali, nos cumprimentamos, tomamos um café, almoçamos e está tudo certo. Mas o que acontece, Danilo? Nessa minha caminhada, principalmente de resolução de conflitos, por muitas vezes eu preciso mediar até o advogado comigo. Porque ele compra a causa do cliente como se verdade fosse
e como se aquilo fizesse parte da própria vida. Aí eu falo, calma, você só está representando, você não está vivendo a vida do outro. E aí são momentos que eu já vi de advogados amigos perderem a amizade. E você fala, então o conflito, ele vai muito além daquilo que as pessoas pensam. Tanto é que eu dou aula sobre isso, eu formo mediadores, eu tenho um instituto que eu faço, né, a formação disso, e eu falo isso, a primeira aula é o que é conflito, porque se nós pegarmos no dicionário, Aurélio, por exemplo, conflito está dito lá que é confronto entre duas e mais pessoas. E aí eu sempre trago o questionamento, mas espera aí, se conflito é confronto entre duas ou mais, então quando eu falo que eu tenho um conflito interno, eu estou sentindo o quê, se não é conflito? Se fosse assim, os consultórios de psicologia, de psiquiatria estariam fechados, porque as pessoas vão tratar em terapia o quê? Os conflitos internos, os conflitos consigo e aí com os outros. Então, é algo muito mais embaixo. E por isso que eu fui me especializar e é uma área que eu gosto muito, porque você acaba estudando o comportamento humano. Eu entendo, e eu acho que isso é uma coisa que eu tenho uma outra ideia na minha cabeça de que os temas gerais do direito, coisas simples, direitos sociais, eu até falo que as pessoas entendem os seus direitos, mas esquecem que têm deveres. Com certeza. Eu acho que são temas que deveriam ser ensinados ali no colegial, no ensino médio. Falo isso. De forma muito simples, não precisa ter uma aula, um constitucionalista. Não, direitos sociais. Olha, gente, tem esses direitos, tem esses deveres, e a sociedade que está se formando, cada vez menos, sabe lidar com o conflito. Porque ela, na minha visão, eu sou pai, e você está formando uma geração que não aceita levar não. E gera conflito. Com certeza. Né? E assim, você vai ter conflito, e o conflito, eu acho que o conceito que você coloca é muito legal, no sentido que o conflito não é uma briga. O conflito muitas vezes é de ideias, de falar, olha, eu não concordo com o que você está falando, mas tudo bem, né? Uma vez eu estava atendendo um cliente no cartório e eu falei, poxa, eu entendo você. Ele falou, não, você não me entende, porque senão você resolveu o meu problema. Eu falei, não, eu entender não quer dizer que eu concordo, são coisas totalmente diferentes. Ou que até você possa ou consiga resolver. Né? Exatamente. Então, acho que até essa questão da resolução de conflitos, de forma genérica, deveria ser ensinado de forma mais abrangente para a sociedade hoje. E eu falo, pegando o gancho da sua fala, eu digo mais, Danilo. A sociedade precisa entender e começar a ensinar, desde criança, que conflito não é ruim. Nós linkamos conflito com negatividade, com algo negativo. Então, se eu chego para você e falo assim, nossa, Danilo, eu estou com um conflito, automaticamente a pessoa já fala, caramba, ele está com um problema. Mas onde está escrito isso? Então, uma vez eu fui fazer uma palestra e eu falei sobre isso. Eu entrei na palestra falando assim, que bom que me convidaram para falar sobre conflito, porque eu estou com um conflito e eu quero compartilhar com vocês. E a plateia já ficou muda. Quem estava conversando parou, quem não estava prestando atenção ficou focado e quem já estava ficou... Sabe quando você fica esperando para falar, o que será o que é? E aí eu falei, então, eu vou sair de férias semana que vem e eu não sei se eu vou para o campo ou se eu vou para a praia. Automaticamente foi de forma unânime todo mundo. Eu falei, isso que não pode acontecer. Nós somos treinados a menosprezar o conflito do outro, porque eu acho que o meu é mais forte, o meu é mais pesado, o meu é o pior. E eu acho que o seu conflito é bobo, mas não deixa de ser um conflito. Eu não sei ainda que roupa que eu vou levar, eu preciso ver a temperatura do local, eu preciso ver quanto tempo eu vou ficar. Se eu for para a praia, eu fico mais tempo, eu fico menos tempo. Se eu for para o campo, isso é um conflito. Mas em nenhum momento eu disse, estou com um conflito ruim que eu preciso resolver. É um conflito. Sim. Então as pessoas precisam ser treinadas, reprogramadas, porque a gente cresce com isso. A gente linka que conflito é algo muito ruim. E a gente precisa começar aqui, nos pequenos, porque são eles que vão começar a mudar a cultura. Você falou que você tem filho. Nós tivemos no Nordeste a primeira menina de 7 anos que foi treinada em mediação de conflitos. Legal. Então, hoje ela é chamada quando tem conflito entre os colegas da sala. E ela faz a mediação. Então, eu achei isso sensacional. Eu acho que é isso que precisa. Nós precisamos realmente trazer para a cultura educacional coisas novas. Infelizmente, já vai fazer uns 6 anos, 7 anos, que a gente percebe que a tendência, principalmente da sociedade brasileira, e eu acho que isso no mundo em geral, é a polarização.
eu sou contra qualquer tipo de polarização, porque eu acho que aí você não consegue fazer um gerenciamento, porque é time de futebol. O pessoal veste uma camisa e fala, não, eu não... Mas, ó, eu tô te mostrando aqui as provas ou os fatos que não estão indo certo por esse caminho. Não, mas mesmo assim eu não concordo. E aí é complicado, né? Porque a partir do momento que você tem uma polarização, você tem que se desdobrar ainda mais para baixar essa, né, essa temperatura, para aí sim iniciar uma resolução do conflito. Sim. E aí é uma crítica que eu faço, e eu sou massacrado quando eu falo isso, mas infelizmente é uma realidade. A advocacia ainda não despertou para isso. Quando nós falamos em resolução de conflitos, Danilo, as pessoas ficam falando que eu sou muito o abraça-árvore, sabe? O pacificador. Não é isso. Você trabalhar com cultura de paz não significa que você é pacificador. Significa que você conduz de uma outra forma. Mas para os legalistas e processualistas, eu digo o seguinte, nós temos a conciliação desde 1995, pela lei do juizado especial, que é a lei 9.099 de 95, já está lá. Nós temos a lei da arbitragem, que é de 96. E aí a gente vem... A resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que traz, então, a mediação e conciliação mais fortemente, 2010. Novo CPC, que a gente ainda fala novo, 2015. Código de Ética da Advocacia, já falamos em conciliação e mediação, o advogado é obrigado a promover. E aí nós estamos em 2024 e ainda tem advogado que acredita que mediação e conciliação vai tirar cliente dele, vai ter que cobrar menos, não vai ganhar dinheiro. E você fala, que mundo que você tá? Que aí você começou falando sobre chat GPT, coisas virtuais. Estados Unidos, nós tivemos o primeiro robô que fez um júri. Então, vamos partir da premissa do que é realidade. Daqui a pouco, os advogados vão ser menos precisos para confeccionar a peça, para fazer audiência. Isso é uma realidade. Se vai ser daqui 1 ano ou se daqui 100, não sabemos, mas é algo que vai acontecer. O que vai caber ao advogado? Uma opinião minha. Nós somos e seremos sempre o elo de comunicação. Então, eu vou conversar com a outra parte ou com outro advogado, dentro da legislação, óbvio, mas de uma forma que eu levo para o outro uma comunicação mais assertiva. Porque se eu começo a levar da mesma forma que o meu cliente está falando, por isso que todo mundo se envolve no conflito. Se eu não estou preparado para essa nova advocacia, eu vou estar fora do mercado. Por quê? Porque é isso que vai ser o nosso trabalho. Esse vai ser o nosso trabalho. Trazer a comunicação assertiva, a escuta ativa, o entendimento real do conflito dentro da legislação. Eu não preciso estar sentado mais lá para ficar fazendo audiência ou peticionando, porque já vai estar tudo pronto. Até pegando esse gancho na questão do direito americano, lá, até primeiro pelo custo. Você fazer uma resolução dentro do escritório, e a maioria das coisas são em acordo, seja criminal, civil, patente, tudo, normalmente é os dois advogados, um grupo de advogados de ambas as partes, para chegar numa resolução ali. Por quê? Porque a partir do momento que você leva isso para a justiça, aumenta o seu custo operacional. Sim. Os próprios escritórios, eles falam, olha, tudo bem, a gente faz lá, vai lá, né? Até porque lá é tudo júri, né? Lá é tudo civil, tudo é júri. Lá você tem uma composição. E eu entendo que assim, no Brasil tem muito processo, é uma coisa assustadora. Não é à toa que o extrajudicial tem cada vez mais recebendo, ele está cada vez mais recebendo coisas que estavam se fazendo exclusivamente no judiciário. Sim. Então, divórcio. Começou lá com a retificação diária, depois a gente teve a questão do divórcio, da separação do divórcio, do inventário extrajudicial. Inicialmente, não pode ter menor, divórcio ou não pode ter testamento. Aí os tribunais foram reformulando esse entendimento para ter uma liberalidade maior. Sim. Aí agora pode adjudicação compulsória, sim, né? Então eu entendo que o próprio judiciário também está no movimento de dizer, cara, olha, a gente não aguenta mais, também tem muito processo. Vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta. Exato. Né? Então acho que isso é importante. Tanto é que, só para finalizar isso, o CNJ se manifesta em 2018
e permite e incentiva que os cartórios incluam câmaras de mediação dentro do cartório. Sim. Formar os seus escreventes, seus funcionários, como mediadores, para que seja resolvido ali. Porque, às vezes, chega aqui para mim, os herdeiros, é consensual? É consensual. Beleza. Quando a gente chega lá no cartório para reler a escritura de inventário e começa um conflito ali, se o cara do cartório já é mediador, ele conduz de uma forma totalmente diferente. Porque até a leitura de uma simples escritura que já foi feita com o advogado, lá na hora de assinar, está todo mundo à flor da pele. Está relembrando o falecimento, está revivendo o luto, está acionando gatilhos emocionais que a gente não sabe qual. Às vezes, eles estão em consenso, mas eles já não se veem desde o velório. Então, foi ali o momento que se reencontraram e tem alguma rusga entre um ou outro. E aí, isso aqui ficou tantos por cento para um, que tantos por cento para o outro, aí o outro lembra, mas ele nem ajudou quando o pai estava doente. E começa uma briga ali, o que era consensual. Então, se você já tem alguém capacitado, você já conduz de outra forma. Então, cartórios liberados, delegacias liberadas, hoje, policiais sendo treinados para serem mediadores de conflitos, quando são acionados, já vão com uma forma de abordagem diferente, e a advocacia está parada nisso? É a evolução necessária. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quem chega na fonte primeiro, bebe água limpa. Né? Então, é o tempo, né? Se você, principalmente assim, o cara está saindo da faculdade e ele ainda não tem essa ideia ainda, o que eu vou fazer? Faz lá um curso de resolução de conflitos, né? Para você já entrar nesse mundo. Sim. Porque assim, dentro do direito, talvez o ramo que mais exigiu isso do profissional foi a Justiça do Trabalho. Sim. Né? Porque na primeira audiência o juiz já pergunta, tem acordo? Né? Os outros ramos, eles foram com o tempo, foi uma coisa amorosa, uma coisa vagarosa, tipo, vamos tentar, vamos ver. Né? Eu me recordo, eu estava no 5º ano da faculdade e a gente tinha que fazer assistir as audiências e fazer relatório. Uhum. E eu fui assistir uma audiência civil, lá em São José. E meu juiz ficou muito bravo, era um acidente de trânsito. Foi parar, isso saiu do JEC, provavelmente, porque normalmente o acidente de trânsito começa ali no JEC, no Juizado Especial Civil, e não teve resolução e foi lá pro juiz. O juiz estava muito bravo. Ele falou, olha, é o seguinte, vocês dois vão sair daqui, vão lá, vão sentar, vão tentar chegar num acordo, porque, não tem sentido eu ter que estar sentenciando isso nesse momento. Né? Poxa, vocês sentaram, vocês conversaram, né? E é que cada um entende o seu direito. Né? Tipo, eu fui o maior prejudicado. E então falta... Talvez para esses ramos do direito. Né? E às vezes não entende nenhum direito. Ele acha que ele tem o direito. Sim. E aí ele vive aquela realidade. E aí fica nesse conflito. E aí são processos que, primeiro, não precisariam existir. Sim. Segundo, se existem, poderiam ser resolvidos muito mais rápido. E ficam aí 5, 6, 7, 8, 10 anos esperando uma sentença. E aí o que eu falo? Volta para mim no direito de família. Aí você entra com um processo que está um conflito exacerbado, e aí a criança tem 2 anos. Aí quando sai a sentença, a criança tem 10. Mudou totalmente já. Mudou a criança, a personalidade dela, ela já está quase uma adolescente, a percepção é outra, a personalidade é outra, a situação já é outra, e aquela sentença perdeu a eficácia, porque já não dá mais. Sim. Então, já não poderia ter resolvido ali, no meio do negócio, mas aí também cabe a nós advogados incentivarmos, mas com conhecimento. Porque o que mais acontece hoje, né, o código fala audiência de conciliação, mas o correto é sessão, né? Uma sessão de conciliação, uma sessão de mediação, o que nós mais identificamos como dificultoso ainda é a tratativa do advogado. Porque ele quer discutir mérito, ele começa a discutir com outro advogado, e ali não é para discutir mérito, ali é para as partes serem ouvidas. A gente fala, Danilo, que o princípio da resolução de conflitos não é fazer acordo. Fazer acordo é uma possibilidade, mas é restabelecer o contato, o diálogo, porque às vezes demora para marcar essa sessão. Então, daqui 3, 4, 1 ano,
as pessoas ficaram sem se falar esse tempo inteiro. Então, ali é um momento de falar e ser ouvido. E se ouvir também. Porque, às vezes, quando eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu estou falando, eu começo a falar, nossa, mas não é mais isso, ou mudou. Caramba, eu achava que era isso. Então, é para isso. Se as partes saírem dali sem acordo nenhum, beleza, mas elas se ouviram. Atingimos o objetivo. Mas as pessoas vão com o negócio de fazer acordo ou não fazer acordo e começar a discutir coisas que é para discutir lá com o juiz, não é com o mediador. Então tem muita coisa para a população como um todo aprender sobre isso e também os advogados. Sim. Agora, aproveitando, mudando para outra área de especialização, vamos lá, em linhas gerais. Porque é uma coisa também muito complicada. Eu acho que até eu como eu nunca estudei, nunca parei para estudar, e aí isso é um outro ponto que a gente está voltando no começo da nossa conversa, da especialização. Eu não me especializei nisso, eu fui para o ramo ali do direito imobiliário, registral, Sim. notarial, então eu conheço disso. Que é a questão da alienação parental. Em termos gerais, como que a gente pode definir, ou como que a gente pode conceituar, talvez, a questão, o que seria essa tal da alienação parental? Isso é muito importante a gente conversar, Danilo. Primeiro, a gente precisa começar essa conversa de trás para frente. Porque o que nós temos hoje são projetos de lei já com uma primeira aprovação numa casa para que seja revogada a legislação como um todo da alienação parental. Por quê? Porque a alienação parental, hoje, ela é vista como uma afronta, principalmente para as pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, principalmente, em situação de violência doméstica. Então, a gente precisa entender que essa é uma realidade do nosso país. Sim. Infelizmente, cada vez mais o número de violência doméstica aumenta. O número de feminicídio aumenta. Então, nós precisamos entender, e é bom dois homens estarmos falando aqui sobre isso, porque quando a gente fala em defesa e proteção de criança, adolescente e mulher, não é uma coisa só de mulher. Somos todos. Então, até porque eu ainda falo, gente, mas você não se intera sobre isso? Você tem mãe, filha, irmã, tia, prima, tem mulher na sua família. Então, é uma realidade. O que aconteceu? Dentro disso, dessa realidade, o Conselho Regional e Federal da Psicologia, da Assistência Social e principalmente a Defensoria Pública do Estado de São Paulo soltaram notas técnicas recentes, então de 2018, 2019 para cá, falando que a alienação parental ela prejudica. Por quê? Porque tem-se, e aí não estou generalizando, vamos entender essa conversa para que eu consiga explicar. Sim. Muitos homens entram na justiça dizendo que a mãe é alienadora para que haja uma inversão da guarda. Então, a guarda vem para esse pai. Ao mesmo tempo, nós sabemos também, em número pequeno, mas existe, que mulheres se valem da Lei Maria da Penha para que haja medida protetiva e esse pai seja afastado dos filhos. Então, nós temos um contraponto aqui. Lógico, eu não estou criticando a Lei Maria da Penha, longe de mim, eu acho uma lei maravilhosa, é a terceira melhor lei, né, do mundo. Mas existem algumas coisas que precisam ser olhadas com outro olhar para a gente entender esse imbróglio que aconteceu dentro do Poder Judiciário. O que acontece? Hoje, quando existe uma alegação de alienação parental, obrigatoriamente o processo precisa ser encaminhado para o setor técnico do fórum, que vai passar pela psicóloga ou um psicólogo e um assistente social ou uma assistente social. Eles vinham laudando e trazendo relatórios e laudos dizendo aconteceu, não aconteceu, tem indício, não tem indício, inverte a guarda, não inverte, aumenta ou diminui a convivência. Ok. Hoje é obrigatório que estes laudos, estes relatórios do setor técnico venham baseados e embasados em artigos científicos. Então eu não posso dizer, olha, o Danilo é alienador. Eu tenho que provar que ele é com embasamento científico. É bom que os advogados saibam disso, porque é um item para que nós possamos impugnar um laudo, por exemplo, num processo. Dito tudo isso, a lei da alienação parental,
que é a lei de 2010, então nós temos aí 14 anos de avanço. Eu falo que a crítica ela precisa ser cautelosa, porque 14 anos a sociedade mudou. Nós evoluímos, nós regredimos em algumas coisas, a família, o conceito de família ampliou. Então, nós precisamos ter realmente a legislação que acompanha essa evolução. Eu sou professor de faculdade e eu falo isso, que antigamente nós tínhamos a sociedade regida pelo direito. Hoje, na minha opinião, é o contrário, o direito regido pela sociedade. Né? Porque tem muita evolução, muita mudança. Então, o direito precisa acompanhar isso. E, logicamente, a lei da alienação parental necessita ser revista. Leonardo, você concorda com a revogação? Não sei ainda. Eu falo para você que eu acho que revogar é muito pesado, mas eu acho que ela precisa ser atualizada, ela precisa ser revista e conceitos modificados. Por que é a maior briga da alienação parental entre todos ali? Porque dentro da lei da alienação parental, ela iniciou por conta de uma síndrome da alienação parental, que foi trazida por um psiquiatra americano, lá em 1980, dizendo que existia essa síndrome. Por quê? Porque ele era um psiquiatra, especialista em divórcio. E ele dizia que naquela época, quando o casal se divorciava, a tendência é que a mulher se tornasse alienadora por conta de vingança. O que se entende hoje com os estudos e linkando com a violência doméstica? Uma fala extremamente patriarcal e machista. Porque não é porque está divorciando que a mulher vai se vingar. E nem toda mãe é boa, como nem toda mãe é ruim. Nem todo pai é excelente, como nem todo pai é maravilhoso ou ruim. Sim. Então, precisa ter uma análise. Quando ele vem com essa fala, ele traz, então, que o filho ou a filha, ela passa por uma síndrome de alienação parental, que é a repulsa do genitor, ela não querer participar, ela só falar mal, ela não querer mais esse contato, induzido pela mãe ou pela família materna. Brasil pega isso e transforma numa lei, que foi em 2010. Então, o que a lei fala? Que a alienação parental é fazer campanhas de desqualificação de um ou outro genitor, estendendo para a família extensa. Então, avô, avó, tios, primos, de ambos os lados. Primeira coisa é essa campanha. Segunda coisa é começar a dificultar contato, convívio. Terceira coisa, eu não passo nada para você do nosso filho. Você não sabe que escola que ele está, você não sabe se ele está doente, você não sabe se ele foi no médico, você não sabe o estado de saúde, você não sabe nada. Isso é uma forma de alienação. Dentre outras, até o ápice, que é a falsa denúncia de abuso sexual. Então eu vou lá na delegacia e falo que o pai ou a mãe abusou sexualmente daquela criança ou daquele adolescente para que haja uma alienação parental ápice e haja inversão da guarda imediatamente. Ah, Leonardo, mas isso ainda acontece nos dias de hoje? Vou falar para você que sim. Eu tenho processos no escritório com isso. Para você ter uma ideia, eu posso falar, porque eu não estou citando as pessoas, mas assim, eu tive um processo no escritório, que eu estava pelo pai. A mãe realmente era uma mãe disfuncional. A criança tinha 1, 2 anos de idade, a criança não comia, a criança estava anêmica, a criança não ia para a escola, já estavam fazendo busca dessa criança, porque toda hora ela mudava de endereço, ninguém sabia. A rede municipal, a rede protetiva, não encontrava mais essa mãe com essa criança, e o pai, então, entrou com pedido de inversão de guarda. Bom, o processo demorou aí 2, 3 anos, veio um laudo dizendo que a mãe era alienadora por todo um contexto. O que acontece? A mãe vê a decisão, vai na delegacia e faz a denúncia de abuso sexual. A decisão era de inversão da guarda. Aí você concorda que o Poder Judiciário fica na dúvida? E se aconteceu mesmo? Então eu tenho uma mãe alienadora e eu tenho um pai abusador. Eu, como advogado do pai, eu estou botando a mão no fogo pelo meu cliente? Não, porque a hora que me vem essa informação, eu também não sei se ele abusou ou não. Então eu chego e chamo o meu cliente e falo, me fala a verdade. Porque aí eu, Leonardo, uma opção minha, não vou ser mais seu advogado. Opção minha. Sim, quem quer continuar, sim. Certo? Tá tudo certo.
E aí, ele falou, doutor, pelo amor de Deus, não sei o que, resumo da ópera. Decisão do juiz. A criança vai para o abrigo. Não dá para ficar com a mãe, não dá para ficar com o pai. É a decisão de Salomão, né? Vai para um abrigo. Aí você fala, pelo amor de Deus, se uma criança de 2 anos vai para um abrigo, nós perdemos a criança. Sim. Quanto tempo vai demorar esse processo? E aí foi onde aí sai da vara de família, vai para a vara de infância e juventude, que é uma das minhas especialidades, porque a gente precisa entender que muda de uma vara para outra, é um contexto totalmente diferente. Eu preciso agora lidar literalmente com ECA e Constituição Federal. E aí eu vou falar com a juíza. Espera aí, existem outros membros da família. Resumo, a criança continuou na família ali materna. Num momento de entrevista, a mãe confessa que era mentira, que ela entrou num desespero de perder a guarda. Vamos ser humanos agora? Putz, você vai fazer uma denúncia dessa gravíssima, mas ao mesmo tempo, cara, e se você é a mãe e você está entendendo que você vai perder a guarda? É uma mãe que não tem tanta... É uma coisa muito sensível. É uma linha muito tênue. É uma mãe que não tinha tanta informação, acesso à informação. Ela tem uma formação um pouco dificultosa ali. Então, na cabeça dela, ela nunca mais ia ver o filho. O que passou na cabeça dela? Eu vou falar isso. Mas ela inventou? Não. Houve uma cena onde o filho volta dizendo que tomou banho, nananana, só que ela fala, não era nada disso. Meu filho estava contando uma outra coisa e aí eu dei essa conotação. Mesmo assim, o processo continuou e aí agora que a guarda está com esse pai, porque, não é por causa disso, porque a rede de proteção municipal chegou ao consenso que seria melhor, por tudo que a criança vinha passando. Então, Danilo, se eu não tenho a lei da alienação parental, isso que as pessoas me perguntam, eu tenho dado curso sobre isso. E agora, a gente vai fazer o quê? Vamos continuar atuando da mesma forma. Eu não preciso da lei da alienação parental para ter uma proteção máxima da criança ou do adolescente, para que os pais exerçam seus direitos e deveres, porque isso está no Código Civil, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso está na Constituição Federal. O que mais eu preciso? A lei da alienação parental é um adendo. Então, se revogar, ok, advogados, continuaremos atuando da mesma forma. Não revogou, atualizou, melhor ainda. Temos um judiciário e um legislador consciente. Tanto que nós temos uma atualização, que muitos não sabem, de 2022. Tem uma atualização dessa lei onde diz, se existe indício ou alegação de alienação parental, o setor técnico tem que dar um laudo inicial, ele já tem que fazer uma entrevista com as partes e dar um parecer inicial e trazer um laudo mais contundente em 30 dias. Aí eu pergunto para você, o Poder Judiciário tem estrutura para isso? E assim, a gente vai... são temas bem complicados. Muito. Principalmente se a gente for falar de Maria da Penha, violência doméstica, feminicídio. Sim. Infelizmente, a sociedade brasileira, e eu converso com muitas pessoas do Brasil inteiro, com colegas de estudo e tudo mais, de que existe um patriarcado, uma visão machista, um coronelismo, que a mulher, a família, o conceito família, ele passa a ser uma propriedade do pai. O pai é o proprietário daquilo, então eu não perco ninguém, né? E principalmente quando a gente fala da relação amorosa ali, marido e mulher, e a mulher, por motivos dela, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, eu acho que esse é o primeiro pressuposto básico quando você vai casar, de que, não, se não vai ficar comigo, não fica com mais ninguém, né? E números estão aí para provar. Não é que é algo que eu estou rasgando e dizendo, não, olha, tirando da minha cabeça. Não, números estão aí para provar que cada dia a indicação gráfica é assim, ó, exponencial, né? E também está começando a acontecer o inverso. De muitas mulheres, o caso da advogada, que não sei se era advogada, de Goiás, que matou o marido, o ex-companheiro, o sogro, a sogra envenenado também, né? Então, essa questão da alienação parental, eu entendo que é uma coisa muito sensível. E eu concordo que, como que você vai julgar, né? Eu acho que aí é assim, o advogado ele está ali para defender o cliente, né? Dentro das provas que ele tem, dentro das matérias de direito, da doutrina, da jurisprudência. Mas eu acho que a visão do juiz também é um pouco complicada ali nessa situação. Porque como que ele vai julgar? Mas será que ela está fazendo isso de pirraça?
E ao mesmo tempo o pai, mas e se for? E se eu colocar essa criança sob proteção, sob guarda dessa outra pessoa, e realmente ele é um abusador? Exatamente. Então, eu acho que nessa hora, eu concordo que é até um pouco drástico, mas a decisão de Salomão que eu falei, né, tipo, olha, não vai ficar nem com o outro, vai ficar aqui, o Estado vai guardar, mas eu acho que, assim, o Estado também é um pouco sucateado. Eu não sei hoje, eu não acompanho a infância e juventude, mas, assim, e aí entra aquilo que você acabou de falar. Quanto tempo levaria um processo desse? Sim. Se a criança, ela chega ali, o judiciário não tem esse equipamento humano, né, assistente social, psicólogos, para estar ali atendendo e fazendo esses julgamentos e fazendo esses laudos. Não, pra você ter uma ideia, Dani, não querendo te cortar, mas eu acabei de ser consultado para talvez ser contratado num processo onde o processo está parado, são 2 processos, um de guarda e um que abriu apenas de alienação parental, faz 3 anos que está esperando o laudo do setor técnico. Não é 3 anos de processo, não são 3 anos de processo. São 3 anos esperando o laudo do setor técnico. Qual é o motivo dessa demora? Para você ter uma ideia, o juiz encaminhou para a corregedoria do tribunal essa situação, porque precisa ser resolvida. Agora eu falo para você, vai vir um laudo, provavelmente esse ano vem um laudo. Vai ser efetivo? Não, porque já mudou tudo. Estamos indo para 4 anos de espera. Já mudou totalmente. Sim. Então, é um assunto muito delicado, é uma situação temerária, e é o que eu falo para você. Eu ainda estou escutando pelo menos uma parte. Você, como advogado, está ouvindo a outra parte. E o juiz e o promotor que só está lendo o papel. Como que ele vai decidir numa coisa tão gravíssima desse jeito? Aí você vai falar, mas convoca a audiência. Então, hoje nós temos ferramentas. Nós temos escuta especializada, que já é permitida, agora já dentro do fórum, mas quando não, pelo menos pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar. Então, nós precisamos entender, e por isso que eu falo para você, a gente vai voltar lá no assunto do começo, da especialização. Sim. Porque o advogado que não é especialista, ele não tem as ferramentas para usar. Ele não sabe que, tipo, caramba, eu posso usar a família segura, eu posso ligar no CREAS, eu posso ir até o Conselho Tutelar, eu posso ir até uma secretaria de educação. Vamos saber como que está a realidade dessa criança escolar, assistência social do município. Como que é? Essa criança já tomou todas as vacinas? Vamos lá na Secretaria de Saúde. Então, existem elementos, mas os advogados que não se especializam, na grande maioria, eles ficam presos em legislação, em artigo e petição. E aí o processo demora muito mais. Então, assim, alienação parental pode ser resolvida pela resolução de conflitos? Pode. A própria lei da alienação parental permite. À época, 2010, o presidente era o Lula. Ele vetou uma parte da legislação, que falava que a mediação extrajudicial seria permitida. Não. Então, podemos resolver de forma consensual por resolução de conflitos? Sim, desde que seja judicial. Óbvio, precisa ter o acompanhamento do Ministério Público. É o Ministério Público que está ali analisando os interesses da criança e do adolescente. E assim, a alienação parental e a resolução de conflitos nessa área da família em geral, ela tem muito tem que ter essa visão de proteção muito mais da criança. Porque os pais, né, estão ali brigando, né, estão tendo esse conflito, e muitas das vezes a emoção ainda está ali, né? E aí eu tenho para mim que a pior situação é a criança, porque ela que mais sofre, porque ela e assim, quanto mais tempo demora esse processo, mais tempo é o pai ou a mãe reclamando e assim, honestamente, eu acho que é uma coisa comum, natural, que tá ali na mesa jantando e alguém comenta, e aquele processo, e a criança tá ouvindo. Eu falo isso, né? Que são crianças, são filhos e filhas nascidas em um processo. Então, você imagina como é a situação emocional. Então, para você ter uma ideia, aqui no escritório, eu tenho equipes multidisciplinares. Então, eu tenho terapeutas, psicólogos que têm parceria comigo. Então, eu encaminho, eu falo, olha, você não vai me contratar se você não encaminhar o seu filho para um psicólogo, seja da sua confiança ou se você não conhecer, tenho esses daqui que você quer, que eu conheço o trabalho, que você pode escolher. Pelo menos pelo tempo do processo.
Porque quem que está ouvindo essa criança e esse adolescente no meio do tumulto do processo? Ninguém, não sou eu. Vem aqui, criança. Eu não tenho essa expertise para trabalhar o emocional. Nem me cabe, né? Sim, seria um desvio de função. Com certeza. Mas precisa disso. Então, eu acho que, por isso que eu falo, o fato de eu ir me especializar em resolução de conflito, em constelação familiar, em direito de família propriamente dito, eu fui fazer um curso, eu sou especialista em relacionamentos abusivos, eu fiz um curso para tratamento dos homens condenados pela Lei Maria da Penha, que agora o artigo 20 da Lei Maria da Penha exige que os homens condenados passem por projetos, né, e processos psicossociais ali, de reintegração, de ressocialização e de entendimento do que aconteceu. Porque muitas vezes a gente vai conversar com o homem fala assim, mas eu nem bati, eu não encostei nela. Tá, mas e as outras violências? Não é uma violência, são tantas outras. Então não tem esse conhecimento, porque é o que você falou, nós vivemos ainda em 2024 um machismo e um patriarcado. Então assim, Danilo, se eu trouxer para você aqui números estatísticos, que quando eu fui para o curso, eu me assustei, você também vai cair para trás, de homens que têm câncer no pênis, porque simplesmente pelo machismo ele não pode pegar no órgão e lavar, porque só quem pega no órgão é a mulher. Então, assim, olha o nível do negócio, entende? E aí tudo isso, comportamental, cultural, está no Poder Judiciário. Não, eu tive um professor na graduação, eu tive aula de ética com ele. E ele era da área ele fazia projetos com relação a relacionamentos abusivos, a Lei Maria da Penha. Então, todo aniversário da Lei Maria da Penha, ele fazia uma semana de palestra na faculdade. Nossa, sensacional. E eu lembro uma vez que ele mostrou pra gente, era um círculo, e ele falou, gente, o relacionamento abusivo, ele é cíclico. Total. E aí ele mostra lá que tem a agressão verbal, até chegar na agressão física, eventualmente num feminicídio. Sim. Se ele não passa pelo... Né, não tem nem como continuar, mas assim, excetuando o feminicídio, aí ele tem um momento de lua de mel novamente, e aí volta de novo. E a tendência é cada vez ficar mais grave, vamos dizer assim, as ações por parte daquele homem no abuso, né? E ele ganha poder, né? E parece uma coisa besta quando a gente fala, e eu sou muito... vou ser bem honesto, assim, isso até brinco, converso com alguns amigos, colegas de faculdade que atuam na área criminal, e aí alguns já comentam, pô, já peguei um caso de estupro e tal. Eu falo, nossa, cara, eu não conseguiria. Nada contra. Todos têm direito à defesa. A Constituição, né, fala que o advogado é essencial à justiça, sim, e o advogado vai estar ali para defender, no sentido de fazer com que ele passe por um julgamento justo. Sim. Não quer dizer que ele vai deixar de ser condenado. Até porque tudo também que é ventilado na sociedade não significa que é verdade. Sim, né? Exatamente. Então, eu percebo que tem homens que na cabeça dele não, minha mulher tem a obrigação de ter relações comigo. E ele força a relação. Estupro. É estupro. Não, mas eu tô casado com ela. Não, mas é estupro. Sim. Né? Artigo triste, 213, 212, 213 do Código Penal. Você tem que entender isso. Ah, não, mas imagina, ela tem uma obrigação. Não, como assim? E é a cabeça cultural da década de 40, quando o Código Penal foi feito. Né? Então é muito complicado. Eu amo o direito, porque eu gosto disso, sabe? De conversar, de ter essa ideia. E falar, cara, olha o quanto é complicado, né? E as pessoas não entendem. As pessoas acham que é só sentar, fazer uma petição. Falar, não, tá tudo certo. Não, é um pouco mais complexo. Eu vi um post seu hoje, se você me permite, que você falou que os novos advogados eles têm que tomar cuidado de não levar emoção. Não quer dizer que ele tem que ser frio, mas ele tem que guardar para si e entender que eu não vou pegar o caso, você colocou, o meu cliente, então o meu cliente só fala a verdade. Olha, eu fiz graduação, tive vários professores e eles sempre são concordes em dizer que, o cliente normalmente ele mente para você pode ter certeza. E na verdade é bem isso, né, Danilo, que eu falo. A gente sai da faculdade entendendo que nós nos tornamos justiceiros. E existe uma diferença de justiça e justiceiro. Eu trabalhar com a justiça não significa que eu estou pegando a espada e brigando como se você fosse. Então, eu até brinco e exemplifico que hoje os advogados
saem das faculdades e vão para o mercado de trabalho, imagina comigo a tropa de choque. Então, você está na frente com o escudo e o seu cliente está atrás. É você que está levando pedrada, é você que está levando tiro, você está levando tudo pelo cliente. E o cliente está atrás falando, eu estou te contratando para isso. Mas é porque você está se vendendo como isso. Não. Eu estou aqui, até no meu site, quando você entra, tem uma frase que eu pedi para o cara colocar. Que, para mim, a advocacia é dar voz ao cliente de uma forma humanizada e com escuta ativa. Então, eu estou te dando voz daquilo que você entende que você está passando, que eu já fiz uma análise e, como diz o nosso Código de Ética, Estatuto da OAB, e que todo mundo fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, eu analisando a sua história, eu vejo que tem coerência e link com a legislação. Então, eu vou te dar voz lá no Poder Judiciário, porque sozinho você não conseguiria. Este é o meu papel. Sim. Eu não vou falar para você, deixa aqui comigo, vai dormir, fica tranquilo, que agora eu tomo porrada por você, eu brigo com o outro, eu vou e faço. E aí, sabe o que acontece? Esses clientes ficam te devendo, esses clientes reclamam de você, falam mal. E aí você começa assim, caramba, eu cobrei muito baixo para tudo que eu estou fazendo. E aí se vem uma improcedência, você é péssimo. Você é o pior então o que acontece? Um monte de advogado hoje com depressão, um monte de advogado com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com doenças emocionais, falando que a advocacia fez isso. Não, é a sua postura como advogado. Então isso tem que ter consciência. Eu acho que isso precisa ser levado para dentro das faculdades. Porque para com esse negócio de justiceiro. Você não faz justiça nem para você. Você vai fazer para o outro. Que você só tem uma procuração. E outra, calma, zelo. Quando você chega numa audiência que o cliente falou A, B, C, D, e ele chega na audiência e fala E, F, G, H, você quebra a tua perna, que você fala, cara, não sabia nada disso. Então calma, zelo, porque nem tudo que está sendo dito é a verdade. E aí eu brinco, tem a verdade do meu cliente, a verdade do seu cliente e a verdade. Que talvez a gente vá acessar e talvez nunca saberemos. Então eu vou ficar brigando pelo outro. Então, não é brigar, é discutir legalmente a situação. De resto, quem resolve é o cliente. E isso tem que estar muito claro. É o cliente que sabe o momento que ele quer parar o processo. É o cliente que sabe se é momento de fazer acordo ou não. É o cliente que sabe se aquela proposta é coerente. O que acontece com a maioria dos advogados? Eu sou mediador dentro do fórum. O que acontece na grande maioria? Acordos não são fechados porque o advogado não permite. Aí eu falo, mas que momento que você virou o protagonista e o cliente passou a ser o coadjuvante? O protagonismo é sempre do cliente. Mas por quê? Aí envolve várias coisas. Eu tenho o justiceiro que está ali, eu consigo mais para você, e eu tenho aquele advogado que não sabe atuar, não sabe cobrar e coloca tudo no êxito. Então, se eu posso ter uma sentença de 100 mil e o cara está aceitando uma proposta de 30, eu estou pensando nos meus 30% de honorários. Aí eu falo não. Aí o processo demora, não vem, e aí vem uma sentença de 20. E aí? Então, assim, tudo tem que ser ponderado. Eu acho que eu gosto de algumas coisas do direito, e uma delas é quando você está falando de dar voz ao seu cliente, é só você ver uma petição. Sim. A petição não vem lá, o advogado, fulano de tal, requer, propõe ação contra. Não, é lá, fulano, qualificação, propõe ação de, contra tal, sobre um tal fundamento, sobre tais fatos, e requer tais coisas. O advogado assina, porque a lei exige a presença do advogado, porque tem que ter uma área técnica especializada. Mas, e aí tá, é um cliente falando para o outro. Aí na contestação, vem o contrário. E aí em cada peça vai fazendo isso. Nunca tem ali este advogado, né? Tem nada. Por isso que eu falo, eu não advogo, então eu posso olhar de fora e falar, olha, gente, é meio complicado. Cuidado. Muitos, eu acho que é aí que tá, ainda mais você atuando na área de resolução de conflitos, é o advogado querer brigar com o juiz.
tá ali na própria audiência, muitas das vezes, eu sei que tem juiz também que o cara, ele acha que ele é o suprassumo. Eu até brinco, tinha um professor na graduação, que ele era desembargador. Ele falava assim, juiz pensa que é Deus. Eu tenho certeza. Né? Mas é uma frase comum. Dentro da academia, é uma frase comum. E infelizmente, isso também vai sendo alterado aos poucos. Assim, eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, e não pode acontecer em hipótese alguma, são as prerrogativas do advogado serem violadas. Sim. Aí eu acho que realmente aí você tem que parar, discutir, acionar a OAB, fazer o que tem que fazer ali, para todo mundo voltar para o seu lugar. Sim. Porque ali, como diz o próprio código, não existe hierarquia, né? Estamos ali todos para dar voz e ouvir o cliente, a parte, e dar um desfecho para aquilo. O Poder Judiciário foi acionado para que ele traga um desfecho, positivo ou negativo, mas traga. Esse é o papel. Então, quando começa um embate entre advogado, juiz, Ministério Público, aí, para mim, todo mundo já saiu fora do papel. Todo mundo já pegou aquilo para si. A pessoa fica coadjuvante ali, né? Só fica assistindo, né? O que está acontecendo? Não entendendo nada, o negócio pegando fogo, e a parte só queria falar assim, viu? Você pode me pedir desculpa? Era só isso. E aí a gente volta no início, né? A resolução de conflito é o futuro, em geral. Eu falo para você que já está no presente. Eu falava isso, que é o futuro. Cara, em 2024 esse futuro já chegou. Sim. Então as pessoas estão atrasadas. Para você ter uma ideia, a Argentina, nosso vizinho, é 20 anos na nossa frente em tema de resolução de conflitos. Então o Brasil está atrasadíssimo. E aí, vamos ficar esperando? É que, normalmente, e é uma discussão que hoje está muito à flor da pele, dentro da nossa área do direito, é que assim, normalmente o brasileiro, a justiça brasileira, ela depende do legislativo. Sim. E o legislativo está tendo seus embates ali por outras questões. E no segundo plano ele fala, olha, tem essa lei aqui, vamos promulgar, vamos votar para que o presidente da República venha a promulgar ela. E ao mesmo tempo, quando o judiciário fala, eles estão demorando muito tempo e cria assim, uma jurisprudência, um entendimento, o judiciário está sendo ativista. Mas e aí? A sociedade, enquanto isso, tem que ficar esperando? É bem isso, né? Existem coisas que não têm solução. Por exemplo, vou trazer a própria mediação. Em 2014, foi editada a lei da remuneração dos mediadores. Existe na lei o valor, no FESPES, quantas vão ser, quantas horas semana os mediadores vão poder trabalhar, porque os mediadores são um braço do Poder Judiciário, né? É um auxiliar da Justiça. E aí, agora, 2022, 2023, começa-se com esse pagamento que era na lei pelo Poder Judiciário ou de forma estatal, governo do Estado. Todo mundo fala que não tem dinheiro, que não tem verba, e hoje sobrou para quem pagar? Para as partes. Só que aí o seguinte, o mediador está lá. Aí a parte tem justiça gratuita, não recebe. A parte, uma tem justiça gratuita, a outra não. Então, uma paga só 50%. Quando pagam? Porque o depósito é depois da audiência. Não fazem o pagamento. Aí o mediador vai acionar a justiça para cobrar R$35. Porque é R$70. Hoje está R$71,80, acho. Por sessão. Você fica 2, 3, 4 horas lá. Então, assim, eu tenho a lei que não é aplicada, aí eu pego um problema que é estatal e jogo para a pessoa física aqui, parte, que também não resolve. Então, assim, e aí? Quem faz o quê? Quem resolve isso? Entende? Então, assim, nós precisamos caminhar muito, nós temos muitas falhas. Não é simplesmente editar uma lei, é fazer cumprir. Porque se eu vou, na minha cabeça, se eu vou criar uma lei para remuneração, eu já conversei com todo mundo e já vi quem vai pagar isso. É igual quando você vai fazer uma conta em casa, né? Você fala, olha, gente, eu acho que esse ano não dá para fazer essa viagem, vamos deixar para o próximo. Exatamente. Né? Mas é que no Brasil, e entra uma outra questão para a gente fechar, que é aquilo que você falou, que hoje a sociedade regula o legislativo. Então o legislativo fica esperando.
Olha, Se isso for daqui é importante. provocado, Isso aqui é importante. Vamos falar. E assim, muitas leis surgiram por conta disso. A própria Maria da Penha. Sim. Precisou o Brasil ser condenado em instância internacional, por um tribunal internacional, para que fosse feita uma lei que protege a mulher. Os fatos estão aí, não precisaria nada disso. Né? E agora vem, não, olha, é tudo mentira. Eu ia falar isso. Gente, para! Sabe? Isso também é uma coisa que me deixa um pouco emputecido com tudo isso. Fala, cara, como que pode isso? Né? Não. Então demora-se muito. O legislativo ele fica esperando. Tá ali. Nós temos agora o exemplo claro da Ana Hickman. O caso dela totalmente ventilado na mídia, uma mulher falando que sofreu violência e tudo mais, e agora estão tentando desqualificá-la, de que foi tudo inventado, de que vão vir provas e tudo mais. Ok, pode ser que seja, mas eu acho que o que não pode acontecer é a gente continuar com esse ciclo vicioso de procurar o pelo no ovo. Sim. Cara, vamos trabalhar com a realidade. Agora nós temos uma agressão aqui que realmente aconteceu, fática, foi analisado pela autoridade policial, foi corroborado pelo Ministério Público e Poder Judiciário, acabou. Se depois vão vir outras provas que isso vai mudar de cenário, é um outro momento. Mas as pessoas querem antecipar tudo. Hoje é uma guerra de narrativas, a impressão que eu tenho. É isso. Né? Eu não quero nem provar que eu sou inocente, eu quero acusar que você é o culpado. É a desqualificação da testemunha. É isso aí. No direito, e assim, e normalmente, assim, se você pega séries americanas, filmes americanos que tratam de justiça, vai muito nessa linha. A primeira coisa que você faz é tentar desqualificar quem está testemunhando. É isso. Né? Lá eles chamam até de perjúrio. Né? Exatamente. Então é complicado, assim, sabe? E aí, trazendo para a ala, né, da violência doméstica, o que você está falando é literalmente revitimizar a vítima. Você está desqualificando o que a mulher está falando, ou o que a criança está falando, ou o que o adolescente está falando. E até o homem também, existem homens vítimas de violências, né? Então... E eu acho que, assim, a gente fala que vai encerrar, mas é complicado. Assim, o direito é uma coisa que eu amo, se eu pudesse... E se você deixar, eu fico aqui, ó. A gente fica horas. Mas eu lembro de um fato que eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu conheço. Ela foi numa delegacia fazer um boletim de ocorrência por acho que era um furto. E ela estava lá aguardando, sentada no corredor da delegacia. E aí uma crítica que eu faço na sociedade como um todo. Falta o preparo da sociedade em como tratar determinados assuntos. Uhum. Ela lá no interior de São Paulo, ela sentada no corredor e tinha uma moça do lado dela. E ela tá ali esperando. Sai uma pessoa, e aí não sabe se dizer se era o investigador, se era o escrivão, se era o policial, quem que era, sai e fala, quem que foi a estuprada aí? Nossa. E a menina, ela se fechou, tá, do lado dessa pessoa que eu conheço, ela se fechou assim, tipo, ai, acolhimento sou zero, eu. Né? E aí, foi ali, se ela queria falar alguma coisa, ela não quer mais falar mais nada. Não à toa que muitos estupros acontecem e não são denunciados muito por conta disso, do medo da vítima de ser exposta. Porque ela já está passando por aquele processo de... E aí a gente entra na violência institucional. Essa mulher sendo violentada dentro do local onde ela tinha que ser protegida. Então, assim, precisamos mudar muito. Temos muito chão para caminhar. Mas vai começar com quem? Não, tem que começar por nós. Eu acho que esse é o principal. É isso. Para encerrar, sim, eu peço duas coisas. Uma indicação bibliográfica da sua área de especialidade. Para quem está aí, iniciando o seu trajeto, talvez ali no 8º, 9º período, já está aí pensando na prova da OAB, ou até mesmo para algum advogado que está querendo fazer uma transição na carreira. Existe uma indicação bibliográfica, ou algumas indicações, não precisa se limitar a uma só, da sua área na questão de resolução de conflitos, alienação parental, direito de família, que é muito importante. De resolução de conflitos, o que eu indico muito é um livro que se chama Como Chegar ao Sim, do William Ury. É sensacional. Depois ele lançou outro que é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Muito bom também. Esses são os mais, assim, A Arte da Guerra, um livro sensacional, que ajuda muito a trazer essa visão de resolução de conflitos. Eu tenho 2 artigos em 2 livros, então tem o livro que chama Pensamento Sistêmico, onde o meu artigo é de mediação sistêmica e eu trago uma nova visão
da mediação. Tem um livro que se chama Direito do Trabalho e Gestão do Trabalho, ponto a ponto, que eu também estou com um artigo sobre conciliação, mediação e arbitragem trabalhista, aí só na esfera trabalhista, que dá para ter resolução de conflito, sim, de uma forma mais contundente. E direito de família, eu falo que eu sou muito fã da Maria Berenice Dias, né? Rodrigo Cunha Pereira, Rolf Madaleno, todos esses são doutrinadores e que trazem algumas falas muito atuais. Eles estão sempre, eles são vanguardistas, né? Eu diria. Eles trazem temas muito corriqueiros numa visão do direito. Então, e quem quer realmente seguir essa área do direito de família, eu falo que você acompanhar tudo o que acontece pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, você já está num bom começo. Então, existem vários cursos, várias palestras, congressos que eles fazem com pessoas de grande renome. Então, é uma forma de você começar realmente a se aprofundar. Mas, antes de tudo isso, de qualquer coisa, leia o código, né? Vai lá nos itens de direito de família na Constituição Federal. Nós precisamos conhecer a Constituição Federal, porque ali já está a base. Se eu fizer minha petição inteira baseada na Constituição Federal, eu não preciso falar mais nada. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, para mim, é fundamental. Eu pego aqui, na conversa que eu tive anteriormente com uma colega do Direito do Trabalho, eu perguntei para ela, eu falei, olha, que indicação você vai falar? Leia a CLT. É isso. E eu acho que é muito válido, porque muitas vezes o estudante, ele recebe tanta doutrina durante a graduação, que a lei fica um pouco jogada de escanteio. Isso. Mas no dia a dia ele vai usar a lei para fundamentar o seu trabalho, as suas peças, as suas sustentações orais, para poder defender o direito do seu cliente. E aí, quando a gente pede artigo na prova, o aluno quer nos matar, entendeu? Mas o código está aí para vocês usarem. E o segundo pedido que eu faço é se existe alguma recomendação bibliográfica que não seja do direito, que você queira fazer, que você acha legal, um livro que você acabou de ler. Eu gosto muito você já percebeu que eu sou um pouco dessa parte humanista, né? Então, eu gosto muito de um livro que é do Augusto Cury, que é Seja Líder de Si Mesmo. Que eu acho que a história é sensacional, porque, já dando um spoiler, a pessoa está se assistindo no palco e ela só descobre no final. Então, é exatamente isso, é o momento que a gente precisa, nós estamos num momento social onde a humanidade precisa parar e se assistir. Eu recomendo, um dos primeiros livros que eu concluí ler, de capa a capa ainda adolescente, foi do Augusto Cury, Professores... brilhantes professores fascinantes. Maravilhoso, não tenho o que falar. Doutor, eu só tenho que agradecer muito por a gente ter conversado durante todo esse período. Se eu pudesse, eu conversaria muito mais ainda. E se você gostou da nossa conversa, eu peço para você, mais uma vez, você curtir, se inscrever no canal e comenta aí com quem mais, com qual área do direito você gostaria que a gente conversasse. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima.